Bom, queridos amados irmãos, graça e a paz. Espero que esteja tudo bem. Bom, o que Deus tocou no meu coração, assim, sabe? Eu tava deitado aqui na cama no meu descanso de almoço, daqui a pouco eu tenho que voltar a trabalhar. Fazer a lavagem de uma máquina, né? Um maquinário, uma colheitadeira que colhe soja, né? Pra quem não vai entender aí. Se vocês não sabem, eu trabalho como ajudante numa fazenda e tem que ver se tá gravando aqui. No meio disso, eu tava aqui deitado no meu horário de descanso e aí me veio vontade de gravar. Eu vou gravar então, né? Bom, abra sua Bíblia em João, capítulo 11, e vamos fazer a leitura em conjunto, né? A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu bálsamo com bálsamo ao Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Prestem atenção nisso aqui. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava a Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e vais voltar para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia depois de acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Vamos até aqui. Jesus, ele, em meio à situação que eu enfrento, a que você está enfrentando, não sei que tipo de situação você possa estar enfrentando e nem você sabe o que eu tô. Mas uma certeza que a gente pode ter é a seguinte: que Jesus tem total ciência. Jesus, ele tem noção do que está acontecendo. Você não está esquecido, eu não estou esquecido. Jesus, ele tem ciência e tem noção. Ah, tá demorando. Ah, se eu perdi alguém, Deus levou alguém que eu amo. Eu tô sofrendo, perdi muitas coisas importantes pra mim, pessoas importantes pra mim. Algo dentro de mim tá triste, amargurado. E uma coisa que eu tenho pra te falar: essa dor que você sente, que tá te deixando parado, que você se sente até morto por dentro, Jesus, ele tem um motivo através disso, né, para glorificar o nome dele, para fazer algo muito maior. E ele pode fazer. Continuando. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunharam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não tivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado de Dídimo, disse aos vossos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria para as consolar a respeito do seu irmão.
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Jesus, ele... Lembre-se que ele se atrasou 2 dias para ir quando sabendo que Lázaro estava enfermo. Mas Lázaro morreu. Mas ele tinha um motivo maior para ir. Essa dor que a gente sente no peito, esse tempo de molde que nós guerreiros e guerreiras enfrentamos, que você está enfrentando, e que eu estou enfrentamos diariamente, tem um motivo maior. Mas nós, mesmo sabendo que se Jesus tivesse chegado antes, essa situação não tivesse chegado aqui, eu e você dele, nessa situação, mas que ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode ressuscitar, ele tem poder para tudo. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, né? Ou seja, ela não tinha noção do que nosso Pai, Jesus Cristo, poderia fazer, assim como eu e você não tem, do que ele está próximo a fazer, sabe? Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, crês isso? E ela respondeu sim para Jesus. Isso quem falou foi Marta, né? Então, em seguida disso, Maria foi, certo, estava sendo, né, consolada, né, pelos judeus, né? Ela se levantou depressa, sabendo que Jesus estava com Marta e foi ao encontro dele, né? E eles pensou que ela ia para o túmulo chorar. E ela chegou de encontro com Jesus, né, e falou para ele, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes, irmãos, eu mesmo me questionei em certas situações da minha vida. Falei, poxa, se o Senhor tivesse me ajudado em certa situação, que isso às vezes é falta de fé também, não teria acontecido isso. Mas isso é motivo de choro. Às vezes, ai, poxa, Jesus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu essa situação? Por que tá doendo tanto? Porque esse luto, essa dor, esse enfermo, essa dificuldade dói, ressoa em meu peito como se eu estivesse morto. A gente se pergunta. Mas Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se. Ou seja, Jesus, ele vê o nosso sofrimento, ele se comove. Não pense que Deus, ele não sente o que e fica triste quando você está triste, é que ele não se comove. E perguntou, onde sepultastes? E eles responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Ele se importa com essa dor que você está passando, ele se importa com a dor que nós passamos. Saiba disso, tenha isso como seu maior consolo. O nosso Pai, nosso maior cuidador, nosso Papai do céu, ele cuida de você e ele sabe o que você está passando, a dor que está passando no seu peito. Então disseram os judeus, vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele abrir os olhos ao cego e fazer com que este não morresse? Né? Que não morreste, né? Que morreu, né? Acabou, né? Para eles ali, né? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse Marta e Maria, irmã do morto. Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus, não te disse eu que se crer verás a glória de Deus? Às vezes a gente duvida mediante as atitudes que Deus quer que a gente faça. Seja ela descansar, esperar e avançar no que podemos fazer sem atrapalhar, né? Tiraram então a pedra de Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste.
Aliás, sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa situação que tu passa, essa dor que você está sentindo no seu peito, não sei, eu não sei de nada. Não tem como eu ver por essa tela. Saiba que vai passar. Deus, ele vai tomar providência, ele está no controle de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe onde está o milagre? Que o milagre não está aqui quando ele disse, Lázaro vem para fora. O milagre começou no processo, desde os 2 dias, em que ele não veio antes. Porque Deus, ele não se adianta, ele não se atrasa, ele chega na hora certa. Escute isso de alguém impaciente, de um cristão, às vezes com falta de fé, impaciente, que quer tudo na hora, que pensa que Deus poderia se adiantar ou pensa que está atrasado. Escute isso desse mesmo, que está errado. Deus, ele vai chegar na hora certa. E ele não quis curar a enfermidade de Lázaro, ele quis ressuscitar Lázaro. Por isso era para glorificar o nome dele. Que a gente pode pensar que Deus vai fazer de um jeito, ele vai fazer de um jeito muito melhor. Ele vai ressuscitar o que foi perdido. Seja a alegria no seu coração, seja qualquer outra circunstância, mas para a honra e glória do nome dele. Ele vai tirar esse luto, esse peso, essa dor do seu coração. Ele vai te abençoar, ele vai te guiar. Ele vai te capacitar, ele vai te ajudar, te levantar, ele vai ressuscitar essa situação que está morta mediante a você. Não se questione que essa situação não poderia ter chegado até esse canto de problema, porque Jesus poderia ter chegado antes. Mas saiba que Deus pode reverter a situação. Ele não quer evitar que o problema aconteça, ele quer resolver o problema quando tudo parecia impossível, para que você saiba que foi ele, para a honra e glória do nome dele, através da sua vida. Então, tenha noção disso. Eu hoje perdi pessoas, oro por pessoas que eu sei que estão precisando, intercedo por essas pessoas. Na maioria das vezes eu questiono, falei, poxa Deus, essa situação não precisava ter chegado a isso. Poxa, bendito é o nome do Senhor. Igual várias situações aconteceram no ano passado, mas eu sei que tudo isso é para a honra e glória dele. Que ele não quer resolver um problema antes dele acontecer. Ele deixa todas as circunstâncias ao redor parecer impossíveis. Porque ele é o Deus que nada pode, né? Nada é impossível. Se é um câncer terminal, se é alguém que morreu, se é alguma circunstância difícil que está passando na sua vida, nada é impossível para ele. E eu hoje não, se algum familiar desse caso, né, que eu vou falar aqui, ver esse vídeo, eu me sinto na liberdade, não vou expor ninguém, mas eu vou falar de mim. Eu perdi alguém que era importante. No caso, não perdi, né? Deus levou. É o correto, perdão. Deus levou essa pessoa. E era uma pessoa muito querida pra mim, sabe? Eu conheci ela em um mês. Essa pessoa em um mês. E Deus levou. Deus levou esse senhor que eu tinha como um amigo, uma pessoa extraordinária, um exemplo de ser humano, né? Ele era um. Tô citando só como testemunho, tá, irmãos? Ele era um senhor, basicamente de 60 anos, se eu não me engano, com uma mentalidade, né? Era um adolescente de 14 a 15 anos num corpo de um senhor de 60 anos. Conheci ele um mês da minha vida.
e uma pessoa espetacular, de um coração extremamente puro. E eu não sinto a dor e a peso e o luto que a família está sentindo. Que Deus conforte. E eu estou orando para que Deus alcance esses corações e traga conforto e paz. Mas eu lembro dos momentos com essa pessoa. Eu lembro quando ele pedia para tocar violão para ele. Eu lá tocava, eu conversava com ele. E hoje eu sei que ele está num bom lugar. E eu sei que Deus ele vai tirar e vai consolar essas pessoas que estão sofrendo muito mais do que eu, mediante o coração delas, e vai ajudar elas a se reerguer e continuar caminhando felizes e alegres, porque sabemos que ele está em um ótimo lugar. Não é uma homenagem, é sim um testemunho. E saiba que não há causa perdido para Jesus, não há causa impossível. Deus ele tudo pode, e tudo é para a honra e glória do nome dele. Agora um conselho no final: aproveitem o máximo pro lado das pessoas que você ama. Que essa vida ainda é um sopro. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, mas eu sei que brevemente todos nós estaremos na glória eterna em céus, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Ele vai te ajudar com essa causa. Ele vai ressuscitar tudo que estiver morto. Ele pode ressuscitar. Não há nada impossível para ele. Até o próximo vídeo.